Agora, eu vou para meu convidado, que já está aqui, que já cumprimentei, tudinho. Doutor Jefferson, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem? Prazer lhe receber aqui no nosso programa, certo? Muito Sente obrigado. aí, por favor. Vamos lá. Doutor Jefferson. Jefferson Basílio Bittencourt. Exatamente. Certo? Fisioterapeuta. Osteopata, acupunturista. Tudo bem? Graças a Deus. E com você? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você, contribuindo com mais uma informação para a educação dos nossos filhos. Exatamente. Então, aqui, hoje nós vamos abordar aqui educação postural para as crianças. Sim. É interessante. Começa tudo pelas crianças, né, doutor? Sim. Porque se não for assim, colheremos os frutos lá na frente, né? Você acha que as pessoas adultas hoje que têm problemas de coluna, pode ter sido uma má postura durante quando era criança? Certamente. Hoje em dia, 95% das causas das dores nas costas são preveníveis. E 80% delas são mecânicas. E quando se fala mecânicas, nada mais é do que um uso errado durante a vida inteira da nossa coluna. Hábitos que nossa coluna foi aguentando, até que chega uma hora que ela fala, não dá mais. Só que daí, quando você vai cuidar do que já está meio difícil, né? Então é muito mais fácil prevenir do que remediar. E a prevenção, como é que se previne com bons hábitos? Educando nossas crianças. Agora, essa parte é educar nossas crianças, os pais, educando essas crianças? Sim. Doutor, como seria no caso aí a postura para a criança? Bom, antes disso, precisava te dar uma importância do quanto isso é necessário para a criança. Diga, né? Vamos fazer. Porque assim, está me focalizando aqui? Tá? Tá vendo? Ele está mostrando ali, ele vai mostrar. Vai. Ok? Essa aqui é uma parte da nossa coluna, ok? E na coluna... Virado para você? Não, pode mostrar para a câmera, Ok. Ele vai mostrar. E na coluna de verdade, 75... Espera aí, deixa eu ver aqui como é que ele consegue. Daniel, consegue? Hein? Assim? Vai mostrando que ele vai, pode até começar. Começa assim, vamos recomeçar. Okay. Mostrando, melhor. Vamos ver aí. Essa daqui é uma parte da nossa coluna, a coluna lombar. Ok? E 75% de qualquer carga da nossa coluna, quem suporta é uma bolinha de água que fica no centro do disco intervertebral, como se fosse o amortecedor de um carro. Né? Então, você imaginar uma bexiga, entre essa bexiga 2 tijolos. Então, ela vai suportar toda a carga que você dá. Então, ela vai, como se fosse um amortecedor de um carro, ela amortece aspergindo aquela água. Mas que carga? Agora, neste momento, por exemplo, 75, nossa cabeça equivale a 16 quilos para esse núcleo. Então, por exemplo, agora você está sentada só de um lado da sua coluna, ela está suportando. Agora não tem problema. Mas conte isso várias vezes durante a tua vida inteira. Né? Hoje em dia, por exemplo... Se eu estou sentada só de um lado, Oi? Eu teria que ser como aqui? Aí, no caso, nesse momento você está confortável, tá? Mas assim, não é agora, eu teria que me ver, olhar, eu tenho que olhar para você. Sim, então, né? eu tenho que virar a cadeira para poder, não é? O correto, quando você mas eu teria que estar aqui e virar só a cabeça. Não, você está perfeita agora, porque apesar de você estar com perna cruzada, você está com uma mofada nas tuas costas. E essa mofada faz com que a sua coluna permaneça ereta. Ai, que bom. Se não fosse assim, ela estaria... Se eu tirar ela daqui, quando eu vier para cá, eu não tenho nada aqui. Tá certo. Aí, a almofada me ajuda. Exatamente. Aí músculos que não são funções deles teriam que trabalhar para suportar aquilo que não era a função dele. E quem iria carregar isso é a tua coluna. Isso, por exemplo, ao longo desses 30 anos atendendo adultos, né? Chega adultos lá que tem com hernia de disco, está dolorido, você trata a pessoa e ela levanta dando aquele esforço para a coluna que ela fez a vida inteira. Não falaram para ela que quando criança, o ideal era virar de lado e levantar. Só isso. Peraí. A criança terá que fazer isso assim, virar de lado? Sim. E o adulto ainda pode fazer isso? Claro, só que fica mais difícil.
Porque se a criança fizer isso, já como um hábito, Ela vai se acostumar a fazer. vai virar um hábito, é natural. Quer dizer, ela vira de lado, Vire de lado, certo? coloque os pés, o joelho para fora, e empurra com a mão e levanta. E levanta. Esse simples ato, por exemplo, vamos supor que você deita e levanta uma vez por dia. Então serão 10 dias, 10 vezes por semana que você agride a sua coluna. 40 vezes por mês. Multiplicado ao isso, só num esforço absurdo esforço. que a tua coluna não precisa. Imagine isso ao longo da sua vida. Somado isso a formas de sentar, formas de entrar no carro. Quando você entra, você faz aquela curvatura, o correto seria você abrir a porta, ficar de costa para o carro, sentar e fazer o giro e fechar a Porque porta. o grande problema de entrar no carro, a dificuldade é porque para entrar no carro você tem que sentar e depois é que bota as pernas, né? Isso. Para entrar. E para Exatamente. sair você bota as pernas primeiro Para fora. para fora para depois se levantar. Então vamos supor que você entre e sai do carro Várias vezes. 10 vezes ao dia. Serão 50. Uma delas você faz, as outras não faz. Não faz. Serão 50 vezes por Certo. dia, 250 vezes por semana, 1000 vezes por mês, somado às vezes que você agride a coluna ao se levantar. A coluna vai aguentando. Um belo dia, você pega uma tampinha que cai no chão. A hora que você abaixa de novo da forma errada, sem flexionar os joelhos, o núcleo pulposo, aquela bolinha de água, fala assim: Não é amiga, aqui. deu. Para mim, você me judia a vida inteira, eu não aguento mais. Quer saber? Vá se lascar. Agora é minha vez. Verdade. E ela começa a romper. Ela vai começando a romper. Aí, parabéns. Você acabou de ter uma hérnia de disco. Exatamente. E isso é 95%. Que é o que está acontecendo atualmente, não é? Que é 95% prevenível. E essa prevenção começa na infância. Na infância. Então, Agora, assim, é importantíssimo que os pais orientem isso que eu ia perguntar. de uma forma mecânica para a criança. Filho, levanta assim, corrija uma, 2, 3, na terceira, quarta vez tantas já tá vezes fazendo natural. ao sentar para se fazer a refeição, para se levantar. Doutor Jefferson, no caso Sim. das crianças que passam 4 horas de manhã na escola, 5 horas da tarde na escola, como essas crianças? Porque estão todas sentadas, né? Tem que sentar, tem que se levantar, tem que ter uma postura também dentro das salas de aula. Porque é onde as Exatamente. crianças passam o maior número de horas é dentro da sala de aula. E esse é um dos grandes projetos que nós estamos fazendo, para levar esse tipo de educação do Nas salas de funcionamento aula. fisiológico das crianças. E em breve já fui chamado para dar uma entrevista na escola, né? Para explicar. E pra as criança. bolsas nas costas? Pronto, esse já é um outro grande mecanismo de lesão que vai cobrar o preço lá na frente. Eu moro ali em frente ao Motivo Ambiental, Sim. no Malibu, e eu gosto muito de ver as crianças. Sim. Olha, porque é um cinema desse tamanhozinho assim. A bolsa é muito maior do que a criança. Eu fico impressionado. Até quando elas vão puxar a bolsa também, elas já puxam assim, né? Porque não conseguem, né? As crianças, quer dizer, pegando aquelas bolsas pesadíssimas para botar nas costas, né? Perfeito. E a coluna, a nossa coluna, ela só está totalmente formada aos 10 anos de idade. Então, eu trouxe aqui um Vamos ver, essa exemplo, daí é uma coluna. uma coluna. Se você olhar a coluna de frente, ela é retinha. Tá dando, Daniel. Sim, bote Tá? assim. Se você virar a coluna de lado, ela vai apresentar curvaturas. E aqui na coluna lombar, nesse lado aqui da coluna lombar, ela é convexa anteriormente, para fazer com que toda a estrutura do nosso corpo caiba em cima do quadril. E é aqui todo o peso que a criança carrega, no caso desse, como Das você bolsas, disse, das coisas. espetáculo que você vê lá, né? É um espetáculo De que eu vejo. aberrações para a criança. Eu acho impressionante. Então, Eu fico impressionado pelo tamanho das crianças carregando as bolsas. aí quando chegar lá na frente, lá quando ela for adulta, tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? É quando aquela bolinha estoura e se torna hérnia de disco. Ela vai sair empurrando essas partes amarelas aqui, que são os nervos que saem. Você vai... E aí, 95% disso, teimo em dizer, em repetir,
são preveníveis. E a prevenção começa em casa. Eu falei assim da escola, tudinho, mas é claro que hoje nós vivemos num momento de um consumo, né, das bolsas, de tudo, né? Quer dizer, é difícil, porque hoje a primeira coisa que uma família vai procurar é a bolsa para a criança, bem bonita, não é? Para poder levar para a escola. A escola, ela tem uma responsabilidade, ou talvez eu acho, de saber se aquela bolsa está de acordo com aquela criança que está estudando ali. Não sei se como é que estão os grandes procedimentos nas escolas, né? Mas é muito interessante, porque as crianças estão dentro da escola o dia todo. E o mais importante para a criança, ela pode comprar o design que ela quiser, mas evite que ela leve um peso. Dê uma bolsa com rodinha. A bolsinha de rodinha. A bolsinha, ela arrastando, ela está evitando a coluna lá Porque na na hora frente. que ela pega a bolsinha bem atrás, né? Ela só é puxar. Isso. A bolsa de rodinha é melhor, né? E o importante, e frisar sempre aqui, que não é naquele dia, não. Não, ali É ao longo dos anos, porque a coluna ela vai aguentando, porque nós fomos feitos para ter problemas na coluna depois dos 80 anos. Por quê? Com o tempo, um dos fenômenos do envelhecimento vai ser exatamente isso. Natural dessa bolinha. Quando você dorme, essa bolinha que é o núcleo pulposo, ela puxa, chupa, né? Aquela água que durante o dia ela usou para suportar a carga. E esse fenômeno naturalmente vai acabando com a idade. Mas só que nós, devido a esses maus hábitos posturais, o mais simples e o pior deles, o de levantar, entrar no carro, e você levantou outro muito importante, que é levar a bolsa no colégio, né? Com o tempo nós vamos adiantando esse processo natural de envelhecimento da coluna durante décadas. Por isso que nós com 40, 30, até 20 anos, já tem pessoas tendo problema de dores nas costas. Doutor Jefferson, as crianças têm dor na coluna? Sim, hoje em dia, assustadoramente. Eu já ia entrar na parte do celular. Eu já ia entrar porque no caso do celular é o pescoço. E a coluna, ela vai do pescoço, né, ela vai, até não é? aqui embaixo. Isso. Qual seria uma postura para o celular? Quanto mais ereto você... Meninos, preste atenção. Pipi, Quanto Madalena e Alain. Preste atenção à postura para o celular. E mais você levar o celular na sua frente, primeiro, você não faz uma angulação do pescoço. Isso é uma questão de hábito. É só fazer uma vez, 2, 3. Mas a tendência é essa aqui, né? Cada vez mais. Por isso que E nos ficando até confusa estudos também, né? mais atuais, Agora, estão se como vendo a curvatura do pescoço e do ombro mais adiantada do que seria. Agora deixa eu ver aqui, se aqui fosse um celular. Eu não sei não, porque eu sou muito... Como é que eu ia escrever aqui? Digitar, Sim, olhando assim, Sim. só pegando aqui e digitando seria um aqui. hábito. Porque se... Os dois aí. Olha como é. Ficaram muito bem. Melhoraram? Pipi? Muito bem. Pipi tá certo? Certíssimo. Certíssimo, doutor? Porque se não for assim, por isso que agora é difícil, porque você é acostumado a vida inteira. E a blogueira aí tá demais. Agora, se começa isso lá atrás, com uma Já criança, ela fica mais fácil. Doutor, eu acho que muito importante, doutor Jefferson, esse seu tema de educação postural para criança. Já tem palestra nos colégios? Já tem algumas marcadas. Já tem marcadas. Vou começar por cabedelo e aí... Que é interessante a própria direção da escola, porque eu acho que isso é uma responsabilidade da direção da escola. Porque na hora que aquela criança entra ali, ela está entregue à escola, não é? Então, ela diz que a escola é o segundo lar, né? Então, tem que ajudar a essa criança também, os professores também, né? Prestar até atenção. No caso da criança que vai escrever, hein? Então, é assim, também é outra postura, né? É outra postura, tem que ter um estudo ergométrico, só que isso que você acabou de dizer é assim, na escola, esses dias eu ouvi, né? É um recado dos professores, senhores pais, não cuspir no chão, tratar bem as pessoas, Sim. se aprende em casa. Na escola se aprende português, matemática, os professores. Então, assim, e quanto mais poupar o trabalho dos professores, melhor será a eficiência do ensino. Por isso que esses ensinos posturais
evitemos de jogar na mão dos professores e comecemos em casa. Porque se começar na escola, vai demorar em média 7 anos. Certo. E aos 7 anos, a coluna já começou na sua fase de terminologia. Porque quando nós nascemos, a nossa coluna ela é totalmente em forma de C para frente. Por isso que você coloca a criança sentada, o bebê sentado, ele cai. Tá? Porque ele não se forma. Por isso que por volta de um ano e meio, a criança começa a andar. Porque a coluna dela já sai de uma curvatura anterior e começa a ficar retinha. Só que ela tem que ser curvada para frente. E essa curvatura total só se finaliza aos 12 anos. Então, até aí se educa a coluna. E Quer o dizer, que acontece hoje em dia quando não tem esses hábitos? Se mal educa a coluna. doutor Jefferson, quer dizer que o nome já está dizendo, educação, a questão da educação tem que começar em casa. Sim. Tem que começar. Quanto mais Eu falei cedo, na melhor. escola porque eu falei na escola por causa do tempo que a criança passa na escola. Sim. Passa mais tempo até que dentro de casa, né? Sim. Certo? Uhum. Mas a educação começa dentro de casa, Dentro de com casa. os pais. Aliás, os próprios pais também, tendo uma boa postura, eles já indicam, né? Porque de repente o menino diz assim, oh, mas papai, mamãe, você está horrível. Não é? Exatamente. Pode achar que eles não estão tendo uma boa postura, né? Às vezes, nos meus atendimentos, principalmente quando eu atendo na Serpix, na Pix, alguns pacientes que eu acabo de tratar a coluna dele, pode levantar. Ele levanta sem virada naquele tronco. Eu faço com que ele deite, levante a mão direita e peço para ele jurar que para o bem-estar da coluna, da saúde dele, nunca mais ele vai levantar feito um doido daquela forma. E que ele prometa que vai ensinar o filho, o vizinho, o sobrinho, para que isso se torne um hábito postural. Quer dizer, tudo depende de como vai se levantar. Também. Você não pode estar sentado e de repente querer. Você tem que ter uma maneira de se levantar. Por exemplo, a posição de sentado. Como é que a gente levanta? Você levanta, você começa a dar a carga aqui, ó. Né? Agora, se você tiver o hábito de escorregar Aquele que eu gosto muito. para a ponta da cadeira, Para colocar um pé para frente, inclinar o tronco, o pé e não o tronco. o pé que você tem mais força fica atrás. O que você tem menos força fica na frente. É um hábito. Olha, em vez de levantar assim, sente na ponta, e quando você faz isso, claramente, toda a força que você tinha que fazer, quem faz é a sua coxa. A esquerda? Isso. A esquerda. Isso. Põe a sua perna que você tem mais força. Qual perna você tem mais A força? direita. Então pronto. Incline o tronco para frente. Incline o tronco. Levante agora. Percebeu que quem fez força foi a tua Eu não coxa? sei se eu estou me levantando, porque eu me levanto tanto dessa cadeira durante o programa. Prestar atenção agora, a minha postura. A mesma coisa para sentar. Você vai sentar, coloca o pé para trás. Quando você faz isso daqui, toda a força que você faria com a coluna é feita pelas coxas. Quer dizer, não é você chegar e sentar toda. Você vem com uma perna, senta, para depois puxar a outra para sentar. Aí parece besteira agora, mas isso feito repetidamente a vida inteira. Os joelhos? Claro que o joelho só pode doer também, né? O que é que vocês estão querendo saber do joelho? Quem tem problemas no joelho? É a pergunta aqui dos bastidores. Para se levantar, quem tem problema no joelho para se levantar? Fica sentado, doutor, a vida toda, pode dizer. Não, quem tem problemas nos joelhos para se levantar, se adapta dessa forma e corra para tratar esse joelho. Né? Corra para tratar. Mas o que eu queria mais frisar é que esse problema que você tem no joelho começou lá atrás. Não foi agora. Não foi agora. Por isso, assim, as pessoas, eu fui fazer do nada, eu virei para o lado, minha coluna estourou. Não. Aquela foi a gotinha que transbordou o copo. Doutor, a coluna falou, chega, agora deu. Muita coisa para um programa, que a gente já sabe que vai lhe chamar outras vezes. Muito obrigado. Porque é questão de saúde, sim, questão de educação, questão de vivência. Sim. Porque nós vivemos isso todos os instantes. Sim. Enquanto o senhor falou aqui, quanto de nós aqui, entendeu?
Eu vou até prestar atenção mais quando eu me sento, porque geralmente eu tenho mais coisa. Você falou uma coisa, por exemplo, eu quero me levantar daqui a pouco para me despedir, eu já venho para frente. Isso, coloca uma perna para frente. Eu nunca venho, tanto que eu já venho para frente. Aliás, a turma já sabe, quando eu venho um pouco para frente é porque a gente já vai começar a nos despedir por causa das câmeras, né? Sim. Então eu acho que, quer dizer, essa parte minha está certa, né? Isso, de vir para frente, para depois daqui eu me levantar. Pronto, você poupou sua coluna. Poupei minha... E preciso. Se você fez isso hoje durante o dia inteiro, foi o dia inteiro que você poupou a sua Agora eu vou coluna. me sentar, eu Isso. me sento com Percebe que quem fez força foi sua coxa? tem que ter uma, né? Diferente. Exatamente. Olha, claro que o senhor vai ser chamado outras vezes ao programa. Muito obrigado. Porque isso é uma questão de educação. Tem tudo a ver com o nosso programa, a parte de informação para a família, para a criança, muito importante. Gostei demais do tema da educação, porque tudo começa com a criança. Tudo começa com a criança. E eu gostaria que, nesse momento, o doutor pudesse fazer uma mensagem para os pais, aos pais, que a criança tem que ouvir o que os pais estão dizendo, né? Nesse momento que os pais têm que ter cuidado com seus filhos para essa questão da educação postural da criança. Muito obrigado. Naquela câmera ali, pode falar. Meu nome é Jefferson Basílio, eu tenho um canal no YouTube, lá tem um vídeo que eu explico tudo isso com riqueza de detalhes, tá? E eu queria dizer para os pais que nós não envelhecemos em aniversários, em anos, em décadas. Nós envelhecemos aqui e agora. Neste momento que eu estou aqui conversando com você, nós estamos trocando o nosso tempo para que nós possamos crescer e crescer saudavelmente. Então, quanto mais nós nos preocuparmos pela saúde dos nossos filhos, para que eles não passem pelo que nós estamos passando, a grande maioria de nós estamos colhendo o fruto do que plantamos. Então, plantemos boa educação para colhermos boa saúde. Muito obrigado. Nossos aplausos da Paraíba, nossos aplausos maravilhosos, realmente. Eu quero lembrar também que o doutor Jefferson é rotariano do nosso clube, Rotary Clube João Pessoa. Olha, as palmas da Paraíba para o doutor Jefferson. É rotariano do Rotary Clube João Pessoa Norte, que vai fazer uma palestra na próxima quarta-feira, também no nosso Rotary, exatamente sobre, sobre esse mesmo tema. Exatamente, já está com mais riqueza de detalhes. Já está tudo prontinho aí, né? Olha, vamos ver se eu me levanto certo agora para me despedir. Isso, exatamente. Levantei certinho. Doutor Jefferson, muito obrigado. Vai voltar o programa, porque é de muita importância para nós do programa, para a sociedade.